Senhoras e senhores, então, sem mais delongas, para a apresentação do tema Solução compartilhada para a gestão de resíduos sólidos urbanos em municípios de pequeno porte, convidamos o graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela mesma instituição, analista ambiental na Fundação Israel Pinheiro, programa Minas Sem Lixões, desenvolve ações relacionadas à gestão de resíduos sólidos urbanos no estado de Minas Gerais. É professor assistente na Faculdade Presidente Antônio Carlos, Unipac, Vale do Aço. Convidamos e apresentamos Marcelino Gonçalves Barbosa. Pessoal, bom dia. Primeiro, agradecer o convite para falar desse tema. É bom um evento que reúne secretários de meio ambiente, de obras, agricultura e pecuária, para discutir um tema que é problema de todo município. Grande, pequeno, médio, micro, macro, é um problema que é comum a todos. É lógico que cada um tem a sua característica, tem a sua peculiaridade, mas é comum a todos os municípios. Meu nome é Marcelino, eu trabalho na Fundação Israel Pinheiro, nós no desenvolvimento do programa Minas Sem Lixões. Com certeza, alguém aí, ou todos os secretários, já recebeu uma visita de algum técnico da Fundação. A Fundação hoje tem 2 escritórios, um escritório em Belo Horizonte e um escritório em Ipatinga, onde eu fico. Então, o escritório Ipatinga atua nas regionais Leste, Norte e Jequitinhonha. E nós desenvolvemos, então, essas ações, é uma parceria que nós temos com a FEAM, desde agosto de 2008, desenvolvendo essas ações, que é o apoio técnico aos municípios na gestão de resíduos sólidos urbanos. Nós começamos com um trabalho desde a erradicação de lixões, a coleta seletiva, e hoje a gente já trabalha com a elaboração dos planos de gestão, incentivo à formação dos consórcios e várias outras ações, que são aqui cursos, os fóruns, a implantação de aterros sanitários de pequeno porte, que é o tema que eu vou falar um pouquinho, que na verdade é uma leitura da NBR de 2010, que, por incrível que pareça, poucos municípios a conhecem, e pode ser uma das soluções, para a resolução do problema do resíduo, para atendimento à política nacional. Então, nós temos várias ações e hoje também com ações voltadas à área de educação ambiental. Num panorama evolutivo do Estado em termos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos, nós começamos com a criação da DN 52, lá em 2001, que falava assim, a partir de tal data é proibido ter lixão no estado de Minas Gerais. Então, tem 12 anos, e ainda nós continuamos a ter lixão no estado de Minas Gerais. Os motivos são vários, e alguns deles eu conheço, porque eu estou o tempo todo lidando com os municípios. Mas nós precisamos, chegou um tempo, chegou o momento, e esse momento é oportuno para isso, para discutirmos o que pode ser feito para resolver uma questão tão complexa que vem se arrastando ao longo de anos. Então, nós saímos de 2001 com 823 lixões e várias ações de apoio, da FEAM, em parceria com a Fundação Israel Pinheiro, com a atuação que o programa existe desde 2003, mas com a Fundação em 2008, que tomou um caráter mais de apoio, mais próximo ao município. E nós entramos num quadro evolutivo e os dados finais de 2012 apontam aqui 558 municípios dos 853 com lixões ou aterros controlados. Ou seja, nós temos ainda, talvez há uma pequena variação, já que nós estamos em outubro, que 267 municípios tinham lixão
e outros 291 aterro controlado. Aterro controlado é uma medida paliativa, seria apenas uma transição do lixão, é lógico, o aterro controlado é preferível ao lixão, mas ele não pode ser uma medida definitiva. Ah, resolvi o meu problema, tenho o meu aterro controlado. Isso não é válido, nós precisamos avançar, né, na adequação, na regularização deste empreendimento. Então, desses 558 municípios, nós vamos ver em população, né, nós temos aí um dado que 58,7% da população urbana do Estado é atendida por dispositivos ou empreendimentos ambientalmente corretos ou regularizados, que seriam os aterros sanitários, e principalmente porque eles estão nos grandes centros urbanos, né, nas regiões metropolitanas, e as usinas de triagem e compostagem que estão espalhadas aí ao longo do Estado. 39% da população está naqueles 558 municípios que nós estamos ainda com problema de lixão ou aterro controlado. Mas 58,7% já está resolvido. Quando a gente faz um panorama disso, uma geral, nós vamos observar, dos 558, eu tenho 39,2%. Desses 558, 489 são municípios de pequeno porte. Ou seja, são municípios que são pequenos, ou que são municípios que geram, no máximo, até 20 toneladas de resíduo dia, né? É o que a gente considera, para a NBR 15.849, município de pequeno porte. Esses 489 têm 15,8% da população e representam 57% dos municípios. Ou seja, em termos de população, nós temos quase 58% da população urbana atendida. Quando nós revertemos isso para o número de municípios que já resolveram o seu problema, nós vamos ver um quadro que 57% ainda não resolveram, né? 57% dos municípios têm um problema com gestão de resíduos. Ou tem o lixão, né, com todos os seus impactos ambientais, e tem o aterro controlado. Que mas meu aterro opera bem, Marcelinho. Eu tenho lá uma retro, eu tenho uma operação bacana, mas é medida paliativa, né? Então, por causa disso mesmo, nós temos, né, em virtude da política nacional de resíduos, em virtude de tudo que está sendo exposto desde ontem, e foi colocado muito bem pelo doutor Danilo, nós temos as hierarquias, né? A hierarquia da política. A hierarquia, o Meli falou também da não geração, redução, reuso, reciclagem, tratamento e disposição final de rejeito. Eu não posso ter, a partir de 2014, um aterro sanitário que receba todo o material, né, que faça uma coleta convencional e todo esse material que é rejeito, que é orgânico, e a fração de orgânico representa mais de 50% da composição de um lixo, na composição gravimétrica, alguns municípios, principalmente os de grande porte, nós vamos ver que esse percentual, esse perfil, ele é diferente nos municípios de pequeno porte, e os recicláveis, né? Ainda nós não vamos poder ter esse modelo mais de coleta, nós vamos ter que pensar em disposição final de rejeito. Para que eu tenha disposição final de rejeito, todas essas etapas têm que ser cumpridas, né? E as mais difíceis, talvez sejam as 3 primeiras. A não geração, redução e reuso. Porque reciclagem, eu já tenho modelos, né, de plantar coleta seletiva, de incentivo. Tratamento, há possibilidade. Disposição, então, as técnicas já estão difundidas. Mas essas 3, da não geração, da redução, do reuso, depende muito de nós, de cada um de nós. O que é que nós vamos pensar, né? Em termos de município, quando voltar para o meu município, o que é que eu vou poder fazer dentro da minha secretaria? Como que eu vou articular com a população? Marcelino, o município pequeno tem interferência política, o grande também tem, mas nós não podemos deixar que isso vire um toco que não vai ser transpassado. Nós temos que passar essa questão. Ou é agora ou não é mais, né? A solução está aí, tem um monte de proposta, nós temos que pensar qual que adere à nossa realidade. E é isso que a gente vai ver mais uma dessas possibilidades. Para essas etapas, a não geração, redução, a gente tem educação ambiental.
o primeiro problema. Por quê? Conscientização, mudança de postura. O sujeito está acostumado a julgar o lixo da maneira que quer, tem horário, tem rota, mas lixo bom é lixo na porta do vizinho. Na minha porta não é bom. Então, eu saio de casa, vou colocar o lixo na hora que eu quero, eu não respeito horário, eu não respeito rota, aí o cachorro vem, rasga e sai fazendo aquela bagunça danada, né? Eu sei que tem muita gente que sofre com isso aí, tá? Então, a educação ambiental é o primeiro passo. Dica, comece pela escola. Eu tenho um sobrinho de 7 anos e a mãe dele tem passado aperto com ele, porque ele aprendeu de reciclagem, ela não joga um papel fora mais, porque tem coleta seletiva dentro da casa dela. Então, escola é um bom caminho. Segundo, implantação de coleta seletiva. Gestão participativa. Não adianta reunir prefeito, secretário e mais uns outros dentro da própria prefeitura e falar assim, nós vamos implantar a coleta seletiva. Não vai dar certo, porque a população tem que ser informada. Então, nós temos, né? Aí eu abro até um parêntese, para quem tem interesse que o município receba apoio do órgão da FEAM para a implantação de coleta seletiva, todo início de ano abre um edital do PEX, né? Do Programa Estadual de Coleta Seletiva. Então, se inscreva rapidamente, você consegue se inscrever. Vários municípios, esse ano já foram 10 municípios, ano que vem serão 15 municípios contemplados com o PEX, que é Plano Estadual de Coleta Seletiva. Abre de janeiro a março no site da FEAM, www.feam.br. Então, coleta seletiva tem que ser gestão participativa, envolva toda a comunidade, o padre, o pastor, o dono da mercearia, o líder comunitário, o dono do time de futebol, envolva todo mundo, porque só assim a gente consegue aplicar a educação ambiental. Outro fator importante nessa disposição final de rejeitos é a compostagem. Então, nós acabamos de ver modelo de compostagem, e aquele modelo é um modelo mais simples que nós temos e pode ser utilizado, com certeza. É um modelo que se mostra muito eficiente. E nos municípios pequenos, né, nos municípios menores, a gente já tem uma retenção desse material orgânico na própria casa. A maioria das pessoas mora em casa, a maioria das pessoas tem quintais. Então, isso faz com que você acabe utilizando o próprio composto. Incentive isso no seu município, né? Retenção, diminuição da compostagem. Os municípios maiores, não há essa possibilidade, nós temos que pensar em coleta diferenciada. Mas os municípios menores, né, aqueles que ainda a área urbana é toda por residência, não são prédios, né, não tem ainda nada verticalizado, a gente consegue ter uma boa redução disso. Teve um município que nós estávamos implantando um aterro de pequeno porte, nós incentivamos e houve uma queda significativa na geração de composto. E a disposição final dos rejeitos, que podem ser por um aterro sanitário de pequeno porte ou uma usina de triagem, né, e compostagem. A forma que isso vai ser gerido pode ser consórcio. Marcelino, eu posso ter um consórcio entre municípios e fazer um aterro de pequeno porte? Pode, desde que a somatória entre 2 ou 3 ou 4 municípios não ultrapasse no final de plano 20 toneladas dia, nada que lhe impeça, né? Nós temos município aí com população urbana de 1.500, 1.700 habitantes, com uma geração extremamente baixa. Pode ser através de empresas privadas, concessão ou contrato, ou só operação autorizada, empreendimento da prefeitura. Não importa a forma, né? A respeito dos consórcios, nós temos os arranjos territoriais ótimos. Isso, de nenhuma maneira, está engessada. Não tem que obrigatoriamente seguir aquilo que está. Aquilo ali é uma indicação técnica. Ah, Marcelino, mas eu tenho outra possibilidade, outro arranjo, que é mais interessante, que é mais inteligente. Então, vamos buscar apoio da Fundação Israel Pinheiro, da FEAM, da CEDRU, para poder formalizar esse consórcio. Nenhum momento está engessado dentro daquele. O ato é apenas um apontamento. Outro fato que deve ser lembrado, um consórcio não precisa ter necessariamente apenas uma unidade de disposição final de rejeitos. Ele pode ter várias. Eu posso ter municípios com unidades com cada município com coleta seletiva e 2 áreas de disposição ou uma área de disposição. Não necessariamente, vou fazer um grande aterro e esse aterro vai receber de 5 municípios.
Não, o consórcio não é isso. Formação de consórcio é para viabilizar, tanto dentro de um termo de número de população, quanto até de formação de equipe técnica. Enquanto cada município tem o seu engenheiro, né, e o engenheiro ambiental, vou puxar a sardinha para o meu lado, se eu tiver um consórcio, um profissional, uma equipe pode atender a todos do consórcio. Então, nós temos que pensar no consórcio como uma das soluções para resolver o nosso problema. Eu já vi município com uma população de 2.200 habitantes querer um aterro sanitário. Não, eu quero um aterro sanitário porque eu acho interessante ter um aterro sanitário. Existem outras soluções muito mais viáveis, ou existem concepções muito mais baratas do que implantar um aterro sanitário para um município de 2.200 habitantes. Então, nós temos que começar a ver a nossa realidade, né? Minas Gerais tem uma discrepância muito grande entre os municípios. E essa escala é uma escala de custo, tanto de implantação quanto de aquisição de equipamentos, que vai nos mostrar que, na faixa de 100 mil habitantes, começa a viabilidade da implantação de um aterro sanitário. Então, eu posso ter um consórcio que tenha essa população para a instalação, sim, de um aterro sanitário. Menos que isso, uma população menor, eu começo se torna inviável em função do custo, tanto de implantação, quanto de aquisição e operação desse empreendimento para atendimento de um pequeno município. Além disso, nós não podemos também ter no Estado 853 áreas de disposição de resíduos. Nós precisamos juntar, diminuir esse número de áreas que está sendo usado. Em função disso tudo, essa diversidade populacional e características dos municípios, de ter a NBR 8419 e a 3896 trata o aterro sanitário de qualquer forma. Aí tem uma CONAMA que estabelece critérios diferentes para as unidades de pequeno porte. E tem, em Minas Gerais, né, a DN 74 do Copan, diz que um empreendimento que gera até 15 toneladas de dia, ele está sujeito à autorização ambiental de funcionamento. Então, se torna, facilita, inclusive, até o processo de regularização para esses empreendimentos que têm um valor menor do que 15 toneladas. Diante desse contexto todo, é que se tem a NBR 15.849, de 2010, está fazendo 3 anos agora, que trata exclusivamente de aterros sanitários de pequeno porte, ou seja, são unidades de recebimento de resíduos que, no final de plano, até 20 toneladas diárias e que, dependendo das características, podem ser dispensados sistemas de proteção ambiental. 2 fatos importantes. Os estudos são de grande importância, né, para chegar nessa conclusão, e nós também não podemos banalizar uma NBR e dizer assim, agora está fácil, né? É só fazer aquilo que o Marcelino apresentou e nós vamos transformar tudo em aterro sanitário de pequeno porte. Não, isso é uma norma, é algo sério, que precisa de um profissional devidamente habilitado, tanto na elaboração, na concepção e no acompanhamento do empreendimento. Tá? É simples? Mas nós não podemos banalizar e fazer de qualquer forma, porque eu sempre falo, posso construir o melhor aterro sanitário, com o melhor projeto, a melhor concepção, se não tiver operação, ele não vai funcionar. Sábado, domingo, dia santo, carnaval, Natal, Ano Novo. Resíduo está sendo gerado o tempo todo. Resíduo não tira férias. O secretário de Meio Ambiente, o Marcelino até tira. Resíduo não tira, não. Então, um aterro sanitário, se eu ficar 7 dias sem acompanhar de perto, sem verificar o que está acontecendo, para transformar no lixão é assim, ó. E para recuperar a qualidade de operação dá um trabalho danado. É simples, o período chuvoso está chegando. Você tem a sua unidade lá. Se você não acompanhar com mais critério agora, te dá dor de cabeça. Então, nós temos que pensar que a operação disso, ou de qualquer tipo de empreendimento, ela é imprescindível para o bom funcionamento. A operação é fundamental. O projeto pode ser o melhor, mas se não tiver operação adequada, ele não vai funcionar. Transformar um aterro sanitário em lixão por falta de operação adequada é muito fácil. Então, nós temos, né, até 20 toneladas por dia, que pode ser simplificada, dependendo, sem prejuízos ao meio ambiente e saúde pública.
A norma traz os seguintes aspectos locacionais. Solos naturalmente poucos permeáveis, distância mínima de 200 metros, né? Isso foi uma discussão entre os técnicos na época da elaboração. A DN 118 fala de 300 metros e, quando não houver outras alternativas locacionais, pode ser 200 metros mediante anotação de responsabilidade técnica do profissional habilitado. Aqui, né, a gente traz a NBR aponta uma distância mínima de 200 metros. Distância do freático em relação à base do aterro, isso é óbvio. Áreas não sujeitas a evento de inundação, nós não podemos ter isso. Características topográficas favoráveis, declividade superior a 1% e inferior a 30%. Distância mínima de 500 metros de núcleo proporcionais e vida útil superior a 15 anos. É aquela questão da continuidade. Nós não podemos, enquanto administradores, enquanto servidores, nós não podemos pensar em resolver o problema na gestão atual. Na minha gestão, na gestão do meu prefeito. Não. Nós temos que pensar que nós estamos fazendo um bem para o município. Eu vejo alguns exemplos que o município quer comprar uma área, mas pensa em adquirir só para resolver 2 anos. Ah, daqui 2 anos, 3 anos, eu já saí. Aí é outro. Opa, calma aí. E minha responsabilidade com o município? Quando eu candidatei, né, eu assumi uma responsabilidade com os meus eleitores. Eu não estou governando o meu governo, eu estou pensando no bem-estar do município e a saúde da população. Então, isso é um fator que nós temos que considerar, muito bem considerado, o dimensionamento dessa área. Tem que ser vida útil, nós estamos falando de empreendimento de saneamento, médio e longo prazo. Vamos fazer aqui, né, uma área pequena, 2 anos dá, na hora que eu sair da prefeitura, quem assumir, eu passo a bola para ele. É por isso mesmo, dessa troca de passes, é que tem 12 anos que nós estamos arrastando com lixão. Então, nós temos que pensar o seguinte, o que eu posso fazer? Qual que é o tamanho dessa área que eu vou precisar para ter, daqui a pouco eu caio, uma vida útil de 15 anos mínima. Aí, ele dá as seguintes características, né, ou definições. Eu posso ter um aterro sanitário em valas, que eu, oportunizando a operação não mecanizada, a vala, o caminhão não entra, né, ele tem só, as 4 lados são confinados. Eu posso ter isso em trincheira, que é confinado para os 3 lados, mas o caminhão consegue, o coletor consegue chegar. Eu posso ter em encosta, né? E aí é um que eu tenho que tomar mais cuidado por causa das questões geotécnicas. E eu posso ter em área, né? O que nós estamos utilizando, a Fundação Israel Pinheiro tem apoiado, junto com a FEAM, tem apoiado alguns municípios. Nós estamos fazendo a opção para trabalhar com vala ou trincheira, facilita a operação do empreendimento. Então, quais são as estruturas? Nós temos a área de disposição dos resíduos, né, que nós vamos precisar para uma vida útil de 15 anos. Drenagem de águas pluviais, isso nós vamos impedir o ingresso dessa água de chuva no maciço de resíduo, principalmente. Impermeabilização da base, conforme a tabela 1, apresentada pela NBR. Drenagem, reservação e tratamento dos lixiviados, se houver a impermeabilização da base. Drenagem do biogás, postos de monitoramento, isolamento da área, identificação, né, inclusive com cerca viva, e uma guarita em casos onde a prefeitura ou o administrador acha que é interessante, em virtude do fluxo de caminhões. Se eu não quiser pôr guarita, não tem problema também não. Então, os estudos prévios, né, que são feitos, nós estamos fazendo, né, a norma diz que deve ser feita a caracterização física da área, o levantamento panoaltimétrico, a caracterização gravimétrica, né? Aí a caracterização gravimétrica é pegar o resíduo de um dia, que não seja segunda-feira, porque o perfil do resíduo da segunda-feira em quantidade varia muito também em função do fim de semana, e fazer a composição gravimétrica. O que é isso? É separar tudo, separar o que é reciclável, do que é orgânico e do que é rejeito. É traçar isso, o que o município tem gerado. Nós vamos ver que tem município que gera, nós estamos com o município na faixa de 35% a 45% de recicláveis, né? E boa parte de matéria orgânica.
Nós precisamos fazer isso porque a matéria orgânica, o composto orgânico, é o principal, é o gerador de chorume. A degradação dele é que vai gerar o chorume, que precisa de um tratamento específico, e, além disso, precisa também do dreno de biogás, né? Vai gerar o biogás, e esse biogás vai precisar de ser conduzido e queimado ou então reaproveitado. Nós precisamos dar uma destinação para o biogás. Então, quanto menor a quantidade de matéria orgânica que vá para uma unidade dessa, melhor. Por quê? A formação de chorume é menor, né? Então, aquilo que eu estava falando anteriormente, nós vamos ter que incentivar e pensar no modelo de coleta seletiva, onde eu consigo separar o reciclável, o orgânico do rejeito, né? Se eu chegar a um orgânico que tenha capacidade de reaproveitamento, eu posso fazer o pátio de compostagem. Ah, mas no meu município não vai ter uma usina. Eu crio um pátio de compostagem para poder fazer a operação disso. Então, nós temos que começar a pensar nessas possibilidades. Caracterização, né? Opa, pulei um. A sondagem, a percussão, o tipo do solo e a profundidade do freático. A necessidade, dependendo da área, de 4 pontos, né? Seja significativos, representativos, de sondagem SPT. No mesmo furo de sondagem, eu já consigo deixar esses furos para posto de monitoramento, né? Caracterização geotécnica do solo, índice de ATB, granometria, coeficiente de permeabilidade, que eu vou precisar também, e balanço hídrico, né? Há algum tempo atrás, os 2 primeiros que nós fizemos, houve a necessidade de buscar uma metodologia para realizar o balanço hídrico. Hoje não precisa mais. O INMET, tá aqui, ó. Opa, depois está lá na frente. O INMET, ele tem um site, né, que você coloca o município e o tipo de solo, e ele vai te dar o balanço hídrico, o excedente hídrico, na verdade. Ele vai te mostrar qual é o excedente hídrico daqui. Dependendo do município, existem mais de uma área, né, que o INMET possui dados de excedente hídrico. Então, a impermeabilização complementar, ela só vai ser utilizada quando houver risco para a água subterrânea. E o que vai determinar isso é uma planilha que está na NBR, que vai levar em consideração o coeficiente de permeabilidade do solo, o nível do lençol freático e a quantidade de matéria orgânica que chega, a fração orgânica, né? É essa tabela aqui, ó, né? Então, a tabela mostra o limite máximo do excedente para dispensa. Eu tenho uma fração, aí ela separa a fração orgânica menor ou igual a 30 ou maior que 30. E aqui eu tenho o nível do lençol freático, entre 1,5 e 3, 3 e 6, 6 a 9, maior ou igual a 9. E o coeficiente de permeabilidade do solo, que foi aquele ensaio de permeabilidade que eu fiz previamente. Com base, se eu tiver um K, que é o coeficiente de permeabilidade, entre 10 a menos 6, 10 menos 5 e 10 a menos 6, e o nível do lençol tiver entre 3 e 6, eu tenho um excedente hídrico máximo de 300. Se eu for nesse portal, no INMET, e achar lá, né, coloquei aqui, e saiu aqui, ó, 260. Ou seja, o valor obtido é menor do que o limite máximo. Então, a NBR está garantindo e me dispensando da impermeabilização das valas, a impermeabilização complementar. Eu vou ter Marcelino, mas e o risco da geração de chorume? Por isso mesmo que eu tenho que garantir, por isso mesmo que eu falei que nós temos que fazer um estudo prévio sério, tá? Porque nós estamos falando de dispensa de impermeabilização de valas. E o que pode fazer diminuir custo da implantação de um aterro desse. Nós temos uma tabela que vai dispensar ou considerar o biogás, né? Tratamento de biogás. Como nós estamos trabalhando com profundidades de valas de até 3 metros, nós estamos ainda dispensados desse tratamento e drenagem do biogás. Nós fizemos, né, uma experiência, o município tinha um lixão, esse lixão foi erradicado, né, porque tinha um lixão e alguém resolveu construir casas populares bem ao lado do lixão. Aí esse lixão foi erradicado, foi adquirida uma nova área e a gente conseguiu, no primeiro momento, implantou em aterro controlado e depois do aterro controlado nós conseguimos migrar esse município
de aterro controlado na mesma área para aterro sanitário de pequeno porte. Né? Nós fizemos todos os estudos da área, o tamanho da área, precisava de adquirir mais, o prefeito, não, a gente consegue adquirir, o terreno dava essa possibilidade. Então, de uma área que era um aterro controlado, nós conseguimos fazer um aterro de pequeno porte. Recebe 2 toneladas de resíduo dia. Né? Entrou na Supram para pedir a regularização do empreendimento. Aí cai em AF, porque o empreendimento recebe menos do que 15 toneladas por dia. Né? Então, isso simplifica, inclusive, o custo para a regularização deste empreendimento. O que nós fizemos lá? Todo o levantamento planoaltimétrico, caracterização da área, sondagem SPT, caracterização gravimétrica, balanço hídrico e dimensionamento de croquis e localização das valas. Isso é outro fator fundamental. Você perde muito espaço em uma área de um aterro sanitário de pequeno porte, ou até de um aterro controlado, porque não tem critério para abrir vala. Eu tenho uma área e eu começo a ir fazendo recorte na área, do jeito que o operador da máquina entender. Eu não tenho esse critério. Aí o que acontece? Uma área que era para 15 anos, com 10 anos, ela começa, mas eu estou tendo acréscimo na geração de resíduo. Quando você vai olhar, tem vários pontos que ficaram, várias faixas que não receberam essas valas. Então, nós temos que ter um critério também, até na abertura dessas valas, pensando sempre no sistema de drenagem pluvial, tanto da vala que está operando, quanto das valas que já foram encerradas. Nós não podemos permitir o ingresso de água de chuva nessas valas. Qual investimento, neste caso, a Prefeitura precisou fazer? Isolamento da área, abertura dessas valas, os postos de monitoramento. Durante a sondagem que foi realizada, os 4 furos de sondagem já ficaram como postos de monitoramento e fez um selamento e uma identificação. Implantação de canaletas de águas pluviais em toda a área, né? Isso é importante. As placas de identificação, contrato com a empresa para tratamento de resíduos de serviço de saúde. Essas unidades não podem receber aqueles resíduos de saúde que precisam de tratamento prévio. Né? Isso é uma dificuldade também para o município. Alguns municípios têm essa realidade ainda. Existe uma deliberação de 2011 do Estado que proíbe, né, ir para qualquer fosso. Muito município construiu um fosso e uma regularização, uma legislação estadual proíbe. Alguns municípios, quando a gente vai, vamos ser ali no Incinera, a empresa que vai ser responsável pela coleta, transporte e tratamento do resíduo de saúde do seu município até na unidade de tratamento, precisa ser uma empresa séria. Então, o secretário de Meio Ambiente, de Obras, de Agricultura, de Pecuária, né? Todo mundo que esteja envolvido nessa área, que é responsável por isso, na hora de contratar uma empresa, conheça a empresa, né? Saiba se a empresa é séria. Infelizmente, nós temos pessoas que não são sérias e trabalham na área. Infelizmente. Né? Eu tenho rodado muito, eu tenho visto isso. Problemas sérios com resíduo de serviço de saúde em virtude da empresa prometer mundos e fundos e não cumprir. Então, na hora de contratar uma empresa, pense. Lá no lixão desse município, a gente tinha todo o resíduo de saúde era levado para lá. Então, nós tivemos que, a prefeitura teve que contratar uma empresa. E os custos com a regularização ambiental. Ou seja, além do custo da área, né? Que nós nem coloquei aqui, mas ele já tinha essa área. Nós estamos, a NBR 15.849, ela apresenta uma proposta para o município, ou para os municípios que vão ter uma geração de até 20 toneladas em final de plano. Se hoje, Marcelino, eu gero 20 toneladas, aterro sanitário de pequeno porte não serve para você. Nós temos que fazer uma projeção disso ao longo de 15 anos e ver se no final desse período nós vamos ter essa produção. Uma forma mais barata, né? E ambientalmente segura. Os estudos que nós temos desenvolvido ainda em escala piloto nos tem mostrado que há segurança em termos de contaminação. A partir do ano, nós estamos fechando 2 agora, nós vamos concluir 2, né? Municípios com aterro sanitário de pequeno porte. E ano que vem a meta, né? Já fiquem
alertas, a gente fazer um consórcio entre 2 ou 3 municípios e criar uma aterro sanitário de pequeno porte. Nosso objetivo é isso, consorciar municípios e criar uma aterro sanitário de pequeno porte. Por trás disso vem coleta seletiva, vem incentivo à compostagem, uma série de outros itens. Depois disso tudo, o município que regulariza, né, consegue a regularização ambiental do aterro sanitário de pequeno porte, ele começa, então, a fazer direito ao ICMS ecológico, que fala que 45,45% dos municípios que têm esse sistema adequado de tratamento de resíduo, que abranja 70% da população urbana, tem direito ao ICMS ecológico, né? Então, os municípios que hoje têm usina de triagem e compostagem ou que encaminham os resíduos para um aterro sanitário recebem já o ICMS ecológico. Marcelino, eu vou plantar um aterro sanitário de pequeno porte. Eu tenho direito, se regularizar, a fundação dá esse apoio, né? Isso é importante salientar também. Nós damos o apoio técnico, por meio, em parceria com a FEAM, são selecionados alguns municípios, e esses municípios recebem todo o apoio técnico, desde o início da operação da área até a regularização ambiental do aterro sanitário de pequeno porte. O custo disso é nenhum, não tem custo para o município, desde que a gente consiga enquadrar no nosso programa de trabalho, no nosso termo de parceria, o município não tem custo, né? Nós temos uma equipe aqui em Belo Horizonte, que fica no Centro Mineiro de Referência de Resíduos, e uma lá em Ipatinga, que atende os municípios do Leste, Norte e Jequitinhonha, à disposição, né? Nós não temos dinheiro, isso aí não... Se ligar lá, eu estou querendo dinheiro, aí ligou o número errado, nós não temos dinheiro para repassar ao município. O nosso apoio é extremamente técnico. E quem quiser, gente, pode ficar à vontade de ligar, de solicitar, nós estamos lá para isso, viu? Apoio técnico. E ainda tem o decreto, né, 45.181, que vai falar que quem fizer solução consorciada ou compartilhada vai ter um acréscimo de 10%. E o município sede tem um acréscimo de 20%. Eu já vi muito município falar assim, eu não vou receber resíduo do outro, o resíduo do outro e ele que resolve o problema. Cuidado, gente, isso não é fácil de resolver. Se sozinho é difícil, a gente precisa reunir, sentar, deixar essas diferenças políticas que sempre vão existir, que não há possibilidade, né, de ser todo mundo igual, esquecer um pouco as nossas diferenças, acertar essas arestas para resolver um problema que está ligado ao problema ambiental, ao problema de saúde pública, que vem uma série de legislações que impõe ao município o cumprimento de prazos, seja no plano de saneamento, no plano de gestão, na erradicação dos lixões. Então, é hora de pensarmos de maneira mais eficiente como resolver esse problema. As considerações mais importantes, a escolha da área, né? Tem que ser uma área que atenda esses critérios e dê o tempo de operação, no mínimo de 15 anos, minimização dos resíduos orgânicos e recicláveis, a coleta seletiva e a compostagem são fatores fundamentais. Não se implanta um programa de coleta seletiva eficiente da noite para o dia, mas há necessidade de uma movimentação, de uma articulação, de uma sensibilização da população para que isso comece, né? Não adianta, eu vou ter toda a infraestrutura, mas eu preciso também de infraestrutura. Além da educação ambiental, eu preciso de ter uma infraestrutura mínima. O Eualdo, que é o coordenador técnico aqui de Belo Horizonte, junto com a Luísa, falou disso aqui ontem. Qual que é a infraestrutura? Mas as ações de educação, de sensibilização, precisam ser continuadas. Eu não posso chegar aqui na Semana do Meio Ambiente e falar assim, vou fazer um projeto só na Semana do Meio Ambiente e demorar mais um ano para fazer outro. É ação continuada. Só assim que a gente consegue melhorar o desempenho de coleta seletiva. Se não houver ações continuadas de sensibilização, de monitoramento, de acompanhamento, nós não vamos conseguir. E isso é fundamental. Pensar no sistema de drenagem para a minimização da água pluvial, né? O uso de equipamentos simplificados, as valas e trincheiras não requerem equipamentos de compactação, e a solução compartilhada. Ela pode reduzir o custo, tanto de implantação quanto de operação do empreendimento. A gente precisa pensar nisso tudo. Eu estou forçando a barra nisso, estou voltando nesse assunto toda hora. Mas é o que eu vejo,
né? Lógico, tem município que, pela característica dele, está distante de todo mundo. Ele pode entrar num consórcio, ele fica lá com o seu sistema de disposição, mas tem uma equipe técnica que é igual e vai dividir os custos, né? Não há razão. Então, nós temos que pensar em termos de custo, de resolução do problema. E, além disso, as ações governamentais, seja do governo estadual ou federal, estão voltadas para os municípios que se consorciarem. Os municípios que ficarem sozinhos terão muita dificuldade para buscar recursos para desenvolver projetos na área de saneamento. Tá? Os meus contatos estão aqui, meus telefones e o e-mail. Perguntas, em virtude do tempo, não será possível, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar no e-mail que eu responderei todas. Tá? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, Licínio, pela presença e a todos. Muito obrigado.